Deixa eu já chamar então aqui o meu grande amigo Écio Costa, economista, que está conosco aqui toda quinta-feira para a gente poder comentar sobre esse mercado. Écio, um excelente dia para a gente comentar o mercado hoje, hein? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham a BMC News. Pois é, né? Você vê mais uma reviravolta no barril de petróleo e algo que vinha sangrando, né? As petroleiras, com quedas e mais quedas do preço do barril. Esse anúncio, né, das sanções americanas a empresas russas impulsionou de volta o setor, né, com a elevação do preço do barril e, consequentemente, né, das petroleiras que estão aqui na nossa bolsa e lá fora também. Você acha que isso reforça aquela estratégia de que não importa, a petroleira pode estar caindo à vontade, em algum momento ela vai voltar a subir, vai ser lucro. Então toda vez que você vê Petrobras ou outras petroleiras ali que a pessoa goste mais caindo firme, é hora de colocar na carteira, porque em algum momento o petróleo vai disparar, sempre é o grande motor de crise global. Em algum momento alguém discorda e geralmente vai sobrar para o petróleo. É meio que por aí, SO? Sim, é um ativo, né, uma commodity ainda muito importante nos sistemas econômicos, né? Você tem o petróleo como a principal fonte de combustível, né, para o diesel, para a gasolina, né, para todos os seus derivados, nas principais economias mundiais. A evolução da energia elétrica, né, de outras fontes alternativas, né, eólica, solar, que podem ser utilizados, né, para a movimentação de pessoas, né, nos veículos e assim por diante, vem acontecendo, mas ainda não substitui por completo. E os principais produtores estão no Oriente Médio, né, é a Rússia, você tem a Venezuela, que hoje já não tem mais essa potência toda, são geralmente países que têm problemas também políticos, então isso termina repercutindo muito, né, no cenário internacional do preço de commodities. E aí, quando você tem quedas como a que a gente viu nos últimos dias, isso pode servir como realmente uma oportunidade para você entrar num preço interessante, né, porque vira e mexe vem uma nova crise, né, uma nova ameaça ou uma nova movimentação como essa que impulsiona o preço para cima. Sem também esquecer da própria OPEP, né, que vez ou outra faz reuniões e determina uma limitação na oferta ou uma expansão na oferta, então isso tudo pode conturbar. E aqui no Brasil, mais recente, você tem também, né, a aprovação do IBAMA, né, para a exploração de poços de petróleo lá na margem equatorial, que termina ajudando a valorizar o preço de empresas como a própria Petrobras, né, que detém quase um monopólio, né, nessa exploração de petróleo aqui na costa brasileira. Exatamente, né? Então tem toda essa situação muito importante e também tem a expectativa, né, da reunião do Lula com Trump que deve acontecer. Lula falou sobre dólar que vai para 5,39. O que dá para a gente esperar dessa reunião, dessa fala do Lula? O que dá para a gente trazer de destaque de toda essa situação, SO? Sim, há expectativas importantes, né, de que haja um alinhamento, né, do presidente brasileiro com o americano e isso possa gerar uma redução no tarifaço, essa é a grande expectativa, e também é preciso entender o que é que vai ser oferecido como contrapartida, né, a questão das terras raras. O vice-presidente Alckmin vem tocando muito nesse assunto em seus comentários, entrevistas, postagens, que os Estados Unidos têm muito interesse no acesso às terras raras aqui do Brasil, até porque a China vem limitando a oferta, né, principalmente para os Estados Unidos, então essa pode ser uma moeda de troca. Agora, o que preocupa são declarações como as que a gente viu hoje do presidente Lula, né, na Indonésia, falando, né, contra o dólar, né, defendendo um comércio mais baseado em outras moedas que não o dólar. Isso às vésperas de um encontro com o presidente Trump na Malásia, isso certamente está sendo monitorado e pode contar contra a gente, né, numa possível negociação, né, dessa reaproximação com os Estados Unidos. Um acordo Mercosul-Indonésia é muito relevante para a gente. A Indonésia é um
uma potência econômica também. Se você for olhar nas projeções de crescimento para as próximas décadas, a Indonésia, inclusive, tem perspectivas de ser quarta, quinta maior economia do mundo, passando o Brasil, né, devido ao seu tamanho de população, devido às suas expectativas de crescimento econômico. Então, a gente não pode também deixar de lado a potencialidade de um acordo de comércio com a Indonésia e com outros tigres asiáticos ali vizinhos à Indonésia, que estão ali no sul da Ásia, no leste da Ásia. Exatamente, né, senhor? Então, tem essa situação, e aí eu queria trazer um pouco o ponto dessa discussão macroeconômica brasileira, se pautando por conta desse tarifaço, né, dessa discussão sobre o tarifaço. Porque como essa conversa fosse dar, ela pode mexer completamente o nosso rumo de crise fiscal ou não, porque aí o governo pode ter que aumentar ou diminuir aquele impacto, o rombo que ia ter nas contas públicas para conseguir lidar com esse tipo de tarifa. Você acha que uma conversa bem positiva, os dois realmente ali se colocando um acordo, até melhorando um pouco as tarifas e tudo mais, pode dar um alívio naquela crise fiscal que a gente tem acompanhado nas últimas semanas? O investidor pode ficar um pouco mais tranquilo em relação ao nosso Bovespa? Existem estudos que mostram um impacto econômico aqui no Brasil, né, em determinados setores algo assim muito elevado, em outros nem impacta tanto, mas na economia como um todo traz impactos. Alguns estados sofrem mais do que outros, e no final das contas isso leva a uma ainda maior desaceleração econômica aqui do Brasil, né, porque os Estados Unidos, se não o principal parceiro econômico, porque é a China, mas é nosso segundo maior parceiro econômico em termos de comércio internacional. Então, você restabelecendo, né, um comércio mais favorável, né, com menos tarifas, isso ajuda a você ter uma retomada melhor, né, do crescimento da economia brasileira, que vem mostrando desaceleração. Esse terceiro trimestre deve trazer números aí preocupantes, e isso melhoraria, em última instância, na arrecadação, né? Então, hoje, você tem aí, segundo o Instituto Fiscal Independente, né, do Senado, uma necessidade do governo em gerar receita na ordem de 27 bilhões de reais para poder fechar o ano respeitando o arcabouço fiscal na sua banda inferior, né? Então, Fernando Haddad e sua equipe estão aí procurando novas formas de elevar a arrecadação, provavelmente com elevação de tributos, né, ou criação de outros, talvez, apesar de que a gente já está aí se encaminhando para o final de outubro, mas é algo que preocupa. E se fosse no centro da meta, seria ainda mais elevado, ainda mais elevado o desafio, porque teria que aumentar a arrecadação em 57 bilhões de reais, algo que provavelmente não deve acontecer, porque os últimos meses do ano você tende a ter uma expansão fiscal, né, um gasto ainda maior comparado com o primeiro semestre, por exemplo, do ano. Exatamente. Até olhando agora um pouco para outro cenário, SO, olhando um pouco lá para fora, porque hoje está todo mundo subindo lá também. A gente estava puxando aqui New York Stock Exchange, lá em Nasdaq também, ó, todo mundo subindo, né? AMD, Tesla, Amazon, Google, Nvidia, Apple, e o investidor muito de olho na questão do shutdown nos Estados Unidos, questão do payroll, né, a taxa de juros norte-americana e também os balanços. Como é que o investidor ele pode ter aí, né, o que ele tem que ter na cabeça para conseguir fazer bons negócios lá nos Estados Unidos, conseguir fazer dinheiro, porque todo dia tá uma loucura. Tem dia que tá tudo vermelho aqui no gráfico, essa semana mesmo, teve dia que caiu tudo. Agora todo mundo sobe, aquele meme vamos viver, depois vamos morrer. Então, onde é que ele tem que se pautar para conseguir fazer dinheiro no mercado norte-americano? Eu ficaria de olho no que vai acontecer na semana que vem. Acho que o mercado está, de certa forma, antecipando isso. Não temos uma super quarta, né, porque não vai acontecer decisão de juros aqui no Brasil, mas teremos decisão de juros lá nos Estados Unidos. E tudo indica que você vai ter um novo corte de juros. Então, pode ser que a gente esteja aí já tendo uma antecipação no próprio mercado, até porque não há nenhuma notícia assim de política que traga algum choque ou alguma
nova problemática entre Estados Unidos e China, por exemplo, nada, pelo menos no dia de hoje, vindo nesse sentido, e aí o mercado deve estar muito de olho nessa redução de juros que vai acontecer na semana que vem, né, deve ser aí na casa dos 25 pontos base, né, e isso vai ajudar no mercado de renda variável novamente, né, impulsionando esses índices, né, para cima, e muitas dessas empresas de tecnologia que tendem a ter um resultado melhor quando os juros estão mais baixos, porque o grau de alavancagem dessas empresas é muito alto. Então esse é um ponto que eu acho que está trazendo um otimismo, né, pelo menos de curtíssimo prazo, para as bolsas americanas. Exatamente, né? Até mesmo a gente olha lá para fora, todo mundo subindo, né? Fica até difícil de acertar o ponto de entrada lá nos Estados Unidos, né? Porque tem hora que está caindo e parece que vai cair muito, aí depois ele sobe e parece que vai subir para sempre. Então é aquela coisa, né? O pessoal tem que ter aí os fundamentos e conseguir fazer as suas operações. Vamos voltar aqui um pouco para o Ibovespa. Olha só, hoje temos aqui no Ibov várias empresas, né, subindo, né? Então você tem Braskem subindo, VEG volta a subir, inclusive VEG R$ 41,40, 3,45. Trazendo um pouco da perspectiva dessas empresas que sofreram com tarifaço, você acha que agora é a hora daquele investidor, SO, que segurou, foi firme, falou assim, não, esse tarifaço aqui não faz o menor sentido, eu vou segurar porque vai fazer dinheiro ainda, vai dar certo, eu vou comprar mais. É a hora agora que ele vai conseguir colher os louros aí da sua perseverança em relação a acreditar que aquele tarifaço não tinha pé nem cabeça? Eu acho que esse lado positivo, né, de empresas exportadoras tem uma relação forte com essa perspectiva bastante interessante de reunião, né, do presidente Lula com o presidente Trump. Espero que, como a gente de vez em quando fala aqui, não joguem água no chope, né, ou seja, que a reunião não seja uma reunião onde o Trump coloque aí o presidente Lula em situação desconfortável, como ele já fez com outros presidentes no passado. Acho que cabe muito ao Itamaraty trazer uma boa negociação com os negociadores americanos para que você tenha um encontro num campo mais positivo. E aqui eu acho que está ajudando muitas empresas aí que você mencionou também, uma perspectiva de inflação um pouco mais baixa, já desse mês, por exemplo, impactada pela redução do preço dos combustíveis, que foi anunciado essa semana. Apesar de hoje o petróleo estar disparando, essa semana a gente teve anúncio de redução do preço da gasolina. Então, essa redução do preço da gasolina chegando nos postos e impactando o IPCA ajuda, né, na convergência da meta de inflação, o que pode ajudar também para que a Selic, não esse ano, eu não acredito em redução esse ano, em dezembro, como alguns falam, mas já no início do ano que vem você possa passar a ter aí uma redução da Selic, com um horizonte talvez para o final de 2026 próximo na casa dos 12%. Não sei se 12% cravado, mas 12, alguma coisa, eu acho que é algo factível, desde que a inflação continue a ceder, desde que o mercado de trabalho continue a mostrar que há um desaquecimento, né? A gente vem vendo isso no CAGED, nos últimos resultados, o que traria menos pressão inflacionária. Mas, por outro lado, tem o que a gente sempre chama atenção aqui, o impulso fiscal de 2026 vai ser muito forte, é ano de eleição, é ano onde vários programas sociais são anunciados, várias despesas são aumentadas, né, tanto na esfera federal como também nos estados. Exatamente, SO. Bom, para a gente poder fechar o nosso programa de hoje, já agradecendo a sua participação aqui, como sempre, batendo esse papo bacana aqui com a gente, deixa eu te perguntar, o que o investidor tem que ter na cabeça dele para fazer bons negócios daqui até a semana que vem, quando a gente volta a se encontrar, SO? Então, o acompanhamento dos juros, né, lá dos Estados Unidos, isso a gente já até comentou, né, acontece na quarta-feira, então deve ter aí muita movimentação importante nesse sentido. Juros caindo lá significa que bolsas
mundiais tendem a subir, né, porque os títulos americanos ficam menos atrativos. Aqui, na zona do euro, você vai ter divulgação de PIB também, já de terceiro trimestre, e falando aqui na nossa economia, aí teremos dados de emprego, né, bastante importantes. Teremos o CAGED sendo divulgado na quinta-feira, referente ao mês de setembro, e no dia seguinte, na sexta-feira, talvez o dado mais importante, a taxa de desemprego aqui da economia brasileira, sendo divulgada pelo IBGE, junto com a divulgação do Banco Central, né, das contas, né, do governo também para o mês de setembro, né, mês de outubro, desculpe, com a apresentação também da relação dívida-PIB, que a gente tem preocupações aí que está em contínua expansão. Exatamente, senhor. Queria muito agradecer, então, a sua presença aqui no nosso programa de hoje. Te espero quinta-feira que vem com muito mais aqui na tela da BMC, tá certo? Tá jóia, um abraço a todos, até a próxima quinta. Muito obrigado, Écio Costa, economista aqui